pergunta o seguinte: o serviço público geralmente deixa muito a desejar. E o seu ponto número 1 na sua proposta é exatamente ser contra a qualquer proposta de privatização de serviços ou de bens públicos. O senhor acha que vai conseguir oferecer um bom serviço, esse serviço estando, digamos, em estatais? Sim, Zé Maria. Eu acredito que o problema da oferta de serviços públicos, ele não é se o serviço é ofertado pelo público ou pelo privado. O problema é que no Brasil nós temos hoje uma corrente fortíssima, né, privatizando o Estado. Você vê esse atual governo, por exemplo, está privatizando o Baixo Rio Branco, proibindo os pescadores artesanais de poderem pescar. Por exemplo, o Rio Anauá hoje foi entregue a um empreendedor, né, a um empresário que tem pesca exclusiva nesse rio, deixando os pescadores sem poder ter a sua sustentação. Então, quando nós falamos em garantir que um Estado forte, nós não queremos, desta forma também, sobrepor a iniciativa privada. Mas nós precisamos ter um Estado forte. Por exemplo, no nosso plano, nós propomos recuperar a Codesaima. A Codesaima, no final dos anos 80, início dos anos 90, cumpriu um papel importantíssimo com os assentados da reforma agrária e os indígenas, adquirindo produção, sendo parceira no beneficiamento de produtos. Eu acho que não há uma distinção. Porém, nós priorizaremos, né, a garantia do serviço público, principalmente saúde, educação, saneamento prestado pelo poder público. Somos contra a proposta de privatização da água aprovada pelo governo Bolsonaro e apoiada pela maioria da atual bancada federal de Roraima. Nós não iremos privatizar a CAE, como os programas de meus principais adversários apontam. Muito bem. Vamos passar agora para um assunto que é assim, para a humanidade é importante e para nós amazônicos muito mais ainda. O senhor fala da preservação. Aqui em Roraima nós temos sérios problemas ambientais, seríssimos, né? Poluição de rios, desmatamento, a perca de territórios importantes, de matas, né? Como o senhor pretende cuidar disso, ou seja, fazer com que nós tenhamos a produção, mas que também nós tenhamos um meio ambiente que possa nos favorecer, digamos, pelo menos para que seja saudável o meio ambiente para todos nós? Olha, Zé Maria, eu costumo dizer, quando me perguntam isso, que nós temos que partir de um princípio. Princípio de que o meio ambiente é um direito difuso, ou seja, pertence a todos nós. Se nós partimos desse princípio, nós vamos, com certeza, poder desenvolver ações na possível que algumas ações elas continuem a se perpetuarem dentro de nosso estado. A exemplo da pulverização de agrotóxicos por avião, que contamina, né, uma grande área, inclusive deixando comunidades, né, de assentados e de indígenas expostas a agrotóxicos. Nós pretendemos proibir o uso desse tipo de dispersão de agrotóxicos dentro do estado de Roraima. Bem como, junto com seria utilizado o que? Seria utilizada a aplicação por máquinas na plantação, sem a dispersão aérea por avião. Okay. Né? Porque hoje isso é liberado dentro de Roraima e nós temos tanto populações quanto uma contaminação muito ampla do nosso lençol freático. E queremos também, junto com as nossas instituições de ensino superior, os nossos cursos de agronomia, a Embrapa, desenvolver um estudo sobre que agrotóxicos nós podemos usar dentro do estado de Roraima. Porque nós temos, ultimamente foram liberados um número grande de agrotóxicos altamente cancerígenos, né? Tanto para quem consome o produto quanto para o trabalhador. E nós queremos regulamentar isso, lógico, colocando na mesa, né, seja o assentado da reforma agrária que utiliza, seja a comunidade indígena que utiliza, seja os plantadores de grãos. Isso com certeza o senhor então está pensando em ter também os parceiros na Assembleia para regularizar esse papel. Lógico, Zé Maria. Eu acredito que quando a gente pensa o meio ambiente, nós precisamos pensar de forma que é um direito difuso de todos. Então, os deputados terão. Mas só uma coisinha, por exemplo,
Nós hoje temos uma política, né, de corte autorizado de madeiras nobres no estado, principalmente no sul do estado. Porém, o nosso reflorestamento se dá, né, com acácia e com mogno. Nós queremos discutir reflorestamento no local de desmatamento com as árvores nativas. Porque se nós temos uma política de autorização de desmatamento, nós temos que projetar a continuidade dessa política. A partir do momento que eu utilizo o mogno fora da área que está sendo devastada, essa área vai se transformar em área de pasto. E eu acho que essa não é uma política correta. Nós estamos falando do meio ambiente, e aí já faz a mesma pergunta, para a gente não voltar mais ao assunto, mas a questão de garimpo. O garimpo em Roraima, ele existe. O garimpo em Roraima, por exemplo, traz, por exemplo, notícias todos os dias de invasão da área Yanomami. Enfim, o que é que o senhor pensa da atividade garimpeira? No seu governo, vai ter algum instrumento que vai reforçar, digamos, a legalidade onde for possível, ou o senhor é totalmente contra o garimpo? Olha, eu acredito que a atividade garimpeira, ela está na nossa Amazônia há mais de 300 anos. Né? E o resultado para a população, o trabalhador do garimpo, ele é mínimo. Né? Os empresários ganham muito com o garimpo. E a Constituição, ela impede garimpo em terras indígenas e garimpo em áreas de preservação ambiental. Eu não sou um legalista completo, mas eu acredito que as leis estabelecidas pela Constituição devem ser respeitadas. O nosso posicionamento, o meu posicionamento e o nosso posicionamento da federação é contra esse garimpo. E nós vamos criar, no governo do Estado, uma estrutura de investigação envolvendo o Ministério Público e a nossa Polícia Civil para investigar os empresários que têm ganho muito dinheiro com isso, inclusive andando enfeitados pela cidade. Candidato, a pandemia nos trouxe vários problemas. Dentre esses problemas, o segmento educação foi o que mais sofreu. As crianças, especialmente as mais humildes, não tiveram oportunidade de ter internet, de ter um aparelho compatível para também aproveitar as aulas online, e esse problema vai se tornar, segundo estudos, durante muitos anos. Vou fazer duas perguntas em cima dessa questão de educação. Primeiro, como o senhor vai tentar conseguir fazer com que essas crianças possam voltar para aproveitar, né? Quer dizer, ter o aproveitamento que perdeu durante 2 anos. Segundo, o senhor é contra as escolas militares? Olha, Zé Maria, nossas crianças do interior do estado, elas não são 2 anos, são 3 anos. 3 anos, né? Porque mais de 3 anos, porque desde 2018 faltou transporte escolar. Sim. Faltou merenda escolar. As nossas crianças não concluíram o ensino em 2018. 2019, as aulas começaram em maio, junho. Veio a pandemia. Então, são quase 3 anos em que nossas crianças não têm aulas. Nós pretendemos, primeiro, democratizar nossas escolas com eleição direta. Vai acabar essa farra de deputado e empresário indicar diretor de escola. Nós precisamos de seriedade nas nossas escolas. Vamos pactuar regimentos de convivência com a comunidade, com os alunos e com os professores. Pretendemos trabalhar com servidores públicos concursados dentro dos nossos estabelecimentos de ensino. Fortalecer as APMs e implantar aulas no contraturno com atividades culturais e atividades esportivas. E iniciar um estudo da implantação de escolas integrais dentro do estado de Roraima. Com relação à escola militarizada, eu acredito que os nossos militares são altamente competentes. Né? Eles sabem imobilizar uma pessoa, eles sabem dar um tiro para quando é necessário para impedir um bandido de cometer uma ação, e eles sabem prender uma pessoa. Eles não foram formados para educar crianças e adolescentes. Candidato, mudo de assunto, e a pergunta agora tem a ver com a agricultura familiar. Muito se fala em agricultura familiar, né? Desde o INCRA a coisa vem passando, mas o agricultor é jogado no vicinal, sem apoio, sem estrutura, e é difícil o produtor lá, o homem do campo, fazer alguma coisa onde ele não tem a vicinal e não tem apoio. Imagina a agricultura familiar. Então, como é que o senhor pensa em valorizar, por exemplo, esse homem que é o trabalhador e que pode produzir alimento, para inclusive o preço ser bem menor na cidade? Como o senhor pretende valorizar e dar o apoio
para esses guerreiros e guerreiras que vivem no campo? Olha, nós iremos, Zé Maria, primeiro, fazer com que a nossa agência de fomento destine 100% de seus recursos para financiar a agricultura familiar, indígena e não indígena, a micro e pequena empresa, a micro e pequena indústria e os pescadores artesanais. Nós estamos propondo que, ao invés dessa lógica do Estado adquirir alimentos de grandes empresários para a merenda escolar, nós possamos adquirir essa alimentação da merenda escolar diretamente da produção, né? Diretamente lá Sim. do produtor. Sim. Seja a macaxeira, a abóbora, a batata doce, a galinha, né, a fruta, o limão, a laranja, diretamente do produtor, porque as crianças comem no lote e comem nas comunidades indígenas. Elas vão comer também na escola a alimentação que elas têm dentro de casa. Porém, quando a gente fala de agricultura familiar, nós temos alguns problemas a serem enfrentados. Primeiro, grande parte dos nossos agricultores não tem DAP, não podem receber financiamento. E nós estamos propondo no nosso programa 2 linhas de financiamento, uma para quem tem DAP e outra para quem não tem DAP. Uma outra coisa é discutir comercialização. Hoje eu fui no Roxinho recentemente lá com o Vavazinho, fizemos uma reunião muito boa lá, quero até agradecer, Vavazinho, por esse apoio. E lá, por exemplo, um saco de limão com 200 limões é vendido a 20 reais. Verdade. Está entendendo? Para ser comercializado aqui a 5 reais, 4 reais o quilo. Então nós precisamos discutir essa comercialização. Daí é que vem a importância da Codesaima. A Codesaima pode ser um parceiro muito importante na aquisição dos produtos da agricultura familiar indígena e não indígena, para que nós possamos oferecer esses produtos nas estruturas do Estado, bem como dos pescadores artesanais. E com isso nós podemos disponibilizar renda, disponibilizar melhores condições de trabalho. Então, o que nós estamos apresentando no nosso programa é o fortalecimento da agricultura familiar indígena e não indígena, com acesso a financiamento e discussão de uma comercialização, inclusive com a criação de uma SEASA lá em Novo Paraíso, para que nós possamos concentrar a nossa produção que vem pela BR-432, pela BR-210 e ali da região de Rorainópolis e da BR-174, num grande polo de comercialização da nossa produção agrícola de alimentos. E ao entorno nós podemos estruturar cooperativas de beneficiamento dessa produção, que é algo que nós queremos investir muito no cooperativismo organizado pela própria classe trabalhadora. Candidato, um assunto que todo mundo pergunta, todo mundo quer saber dos candidatos ao governo, seu comprometimento com a vida. E a vida, eu estou falando de saúde. Saúde no estado de Roraima, seja pelos casos de corrupção, seja pelo caso de abandono e muitos outros, realmente precisa de uma atenção especial. O senhor eleito, o que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde do estado? Olha, Zé Maria, nós não podemos falar de saúde sem falar do fortalecimento da atenção primária. Aquela lá da UBS. Nós estamos propondo a criação de um piso de financiamento da atenção primária do Estado, para que nós possamos, o Estado possa investir no melhoramento da oferta de serviço lá no município, lá na UBS, lá na Vicinal 32, lá na Félix Pinto, né? E também dentro das terras indígenas por meio da CESAR. Então nós precisamos fortalecer, ter equipamentos dentro dessas unidades de saúde. Segundo, nós precisamos que os nossos hospitais funcionem como hospitais, né? Esse pronto atendimento que existe hoje no HGR, nós vamos fechar. O nosso hospital tem que ser um hospital. Nós precisamos ver... O pronto seria outro? Seria outro. Nós estamos propondo a criação de mais 2 UPAs aqui, a exemplo do Cosme Silva, criação de mais 2 UPAs, mais uma maternidade aqui, o melhoramento da maternidade de Rorainópolis, para que nós possamos fazer parto cesáreo lá, que lá hoje só faz partos normais. Nós estamos propondo também, para as localidades mais distantes, a adoção do programa de parteiras tradicionais, porque se nós temos o ultrassom, o médico tem um ultrassom para estar acompanhando aquela gestante, mesmo que seja um ultrassom portátil, se não é um parto que exige um cuidado mais especial, nós podemos ter um parto normal com parteiras tradicionais e as enfermeiras acompanhando, né? Hoje, a própria enfermagem já é regulamentada, ela poder fazer essa ação do parto natural, normal das mulheres. E o fortalecimento dos agentes comunitários de saúde e agentes indígenas de saúde. Esses profissionais são extremamente importantes, Zé Maria, para o acompanhamento das pessoas com doenças crônicas,
das crianças até 5 anos de idade, das gestantes, para que nós possamos ter respostas rápidas, né, quando essas pessoas precisam. Vamos garantir a todo cidadão do interior acesso a TFD. TFD não é um direito do usuário do SUS, não só para quando vai para fora de Roraima. Para quando o Estado não tem competência de ofertar o serviço no município, ele tem o direito de receber o TFD para poder vir a Boa Vista. Mas, Zé Maria, discutir saúde em Roraima é discutir o fim das corporações da nossa Secretaria de Saúde. Como é que você vai fazer para acabar com isso? Concurso público. Porque isso todos já tentaram, né? Concurso. Cooperativas, alguma coisa, alguns instrumentos, mas concurso. Hoje o nosso Fundo Estadual de Saúde é aparelhado por indicações de parlamentares e indicações de empresários. Nós não temos um concursado, nós precisamos ter pessoas concursadas. A nossa saúde não pode ser um antro, um local aonde indicações políticas determinam o que vai ser gasto e o que não vai ser gasto. Então o concurso é essencial. Já que o senhor falou em concurso, dentro dessa linha, Roraima tem aí um percentual importantíssimo de cargos comissionados. No seu governo, esse número aumenta ou o senhor vai seguir essa regra de concurso na maioria das áreas do Estado? Não, nós pretendemos cargo comissionado é cargo de chefia. Nós vamos acabar com essa farra de qualquer pessoa ser indicada com cargo comissionado. E 80% dos cargos comissionados do Estado de Roraima serão ocupados por servidores efetivos, concursados, para que nós possamos economizar dinheiro. Nós vamos economizar por ano quase 4,5 milhões de reais adotando essa política de colocar pessoas concursadas nos cargos comissionados. E cargo comissionado é para chefia. Nós não podemos banalizar o cargo comissionado, né, como hoje parece que tem mais de 1.000 pessoas dentro do gabinete civil do governo do Estado. Então não dá para a gente querer tratar com seriedade o Estado, privatizando esse Estado para atender os interesses políticos. Nós temos que ter um Estado que atenda os interesses da classe trabalhadora, do micro e pequeno empresário, da micro e pequena indústria, que fomentam o desenvolvimento desse Estado. E é esse Estado que nós propomos construir a partir de 1º de janeiro de 2023. Candidato, falou exatamente nesse segmento. Pergunto ao senhor, candidato, qual o seu plano para gerar emprego? São duas perguntas para emendar. Gerar emprego e fortalecer o microempresário, a doceira, a pessoa que está querendo colocar um negócio pequeno e não consegue por falta de crédito, apoio. Qual é a sua linha de raciocínio, o seu compromisso para com essas pessoas? Olha, a agência de fomento tem um papel significativo nisso aí. Nós pretendemos, no primeiro ano, por meio de uma alteração na atual LDO que foi apresentada, ampliar os recursos da agência de fomento para 15 milhões de reais. E queremos chegar no segundo ano de governo a 40 milhões de reais. É possível se nós cortarmos todos os excessos e privilégios que existem, inclusive pactuando com poderes. Não é possível nós termos uma Assembleia que custa 248 milhões de reais por ano e nós temos na Agência de Fomento do Estado de Roraima um orçamento de 3,2 milhões de reais. Então nós precisamos repactuar esse orçamento e nós vamos chamar os nossos deputados, vamos chamar os juízes, vamos chamar os conselheiros do TCE, para que nós possamos repactuar esse orçamento e garantir as condições necessárias ao financiamento da micro e pequena empresa. Uma outra coisa é desenvolver programas. Nós vamos investir em energia solar. No nosso programa, nós estamos propondo que todas as famílias de baixa renda de dentro das cidades recebam placas solares. Isso vai gerar um boom de geração de emprego. Porém, precisamos qualificar a classe trabalhadora para trabalhar nessas coisas. Senão vai vir gente de Manaus, de todo lugar, trabalhar aqui, como foi feito em Jaguatirica, né? Sim. Jaguatirica estava projetada desde 2012, não qualificaram os trabalhadores de Roraima e hoje 98% desses trabalhadores são de fora de Roraima. Eu acredito que a geração de emprego passa, primeiro, pela capacidade do Estado investir, pela capacidade do Estado regular. O senhor vai capacitar esse? Vamos. Não adianta só habilitar o programa. Nós temos escola técnica dentro do Estado que é inoperante.
nós temos as nossas universidades, nós temos o Sistema S. O Sistema S e vai nós ser vamos, um parceiro? Vai. Ó, por exemplo, nós estamos com amplos investimentos de máquinas pesadas. A partir de janeiro, nós vamos chamar o Sistema S, vamos chamar as nossas universidades para implementar a qualificação da classe trabalhadora em operação, manutenção e conservação de máquinas pesadas. Se nós investimos em processos industriais, nós temos que ter nossa classe trabalhadora capacitada para trabalhar nisso. Né? É um equívoco que o Estado de Roraima faz hoje com o povo. São 52% da nossa população sobrevivendo com até meio salário mínimo. Eu estou vindo da casa de uma senhora lá em Caracaraí agora, a pessoa está desempregada há mais de um ano, não tem renda, não recebe auxílio nenhum. E o que não tem o que comer. O que você vai fazer para ajudar essas pessoas? Vamos incluir essas pessoas. Vamos incluir socialmente essas pessoas. De forma clara, objetiva. Elas irão participar de um vão participar de programa de proteção social, porque nós precisamos ter um programa de proteção social. Como governador, eu vou contribuir nacionalmente para que nós tenhamos a renda mínima aprovada dentro desse país. Vou trabalhar com a nossa bancada federal para que aprove a renda mínima, porque nós temos uma população extremamente paupérrima e que precisa ter o mínimo dos direitos garantidos no artigo 5º da Constituição, que é o direito a morar, a comer, a estudar, a ter saúde e a ter o mínimo de lazer. O senhor testemunha disso, que, por exemplo, tem um percentual importante no nosso estado, já que o senhor está caminhando, que está realmente nessa linha de pobreza e de fome mesmo? Muito grande, muito grande, muito grande. Principalmente de mulheres solteiras. Muito grande. Nós temos um quadro social muito crítico. E um quadro social crítico que está levando a nossa juventude a se aliar, né, por meio dessas organizações que atuam no mundo do crime. Dentro desse pensamento do senhor candidato, alguma linha específica para a valorização da juventude? Ah, sim, nós estamos apresentando um programa de proteção à juventude. Como eu falei, nós queremos que as nossas escolas, no contraturno escolar, tenham atividades culturais, atividades esportivas, para nós ocuparmos essas crianças, né, com trabalhos, né, e com ações e com atividades que sejam importantes à sua formação cidadã. Nós queremos desenvolver um trabalho muito forte com as crianças em vulnerabilidade social, não só com as crianças e adolescentes, mas também com as famílias. Né? Nós temos os CETRABs, que tem que deixar de só distribuir cesta básica e passar a atuar efetivamente, né, no fortalecimento dessas famílias em alta condição de vulnerabilidade social, para a gente evitar que esses jovens se transformem em potenciais criminosos no futuro. Nós queremos também, com essa juventude, fortalecer o processo de inserção dela, seja pela educação. Nós temos o projeto Formar. Hoje, 40% dos nossos jovens que terminam o ensino fundamental não continuam o ensino médio. Nós vamos criar uma bolsa de incentivo para ele continuar estudando. E queremos também dar uma bolsa de incentivo para o nível superior. A diferença das bolsas anteriores é que haverá um termo de compromisso desse jovem que for para o ensino superior e receber essa bolsa, de prestar 2 anos de serviço remunerado na localidade que ele saiu. Seja um bairro de Boa Vista, uma comunidade indígena, um assentamento ou uma vila do estado. Candidato, Boa Vista, a violência, especialmente com a migração, cresceu muito. E tem um segmento da violência que é notório, que é a violência contra as mulheres. Mas acontece de modo genérico, mas contra as mulheres realmente é bem visível. Qual é a sua visão, qual é o seu programa para esse segmento de segurança pública? Olha, primeiro, a farra de policiais que vivem segurando bolsa de esposa de deputado vai acabar. Eles fizeram um concurso para servir a segurança pública e nós não podemos ter a quantidade de policiais que nós temos à disposição da Assembleia, à disposição do TJ, à disposição do Ministério Público. Nós queremos os nossos policiais prestar concurso nas ruas combatendo o crime. Queremos também, vamos adotar câmera no fardamento dos nossos policiais. Vamos adotar também o fortalecimento e o financiamento das ações desses policiais, inclusive com a descentralização para o interior do estado.
que hoje é um dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro de Roraima. E quando a gente fala de segurança pública, nós temos também que entrar num processo de garantia, né, de ressocialização dos nossos detentos, que hoje virou um depósito de pessoa, o nosso sistema prisional. Nós precisamos, os nossos detentos com menor periculosidade, precisam de um programa de ressocialização, de qualificação profissional, de educação que permita, né, que ele possa ser reinserido na sociedade. E queremos também chamar o governo federal para desenvolvermos parcerias para combater tanto o crime organizado, quanto o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico de pessoas que existem hoje dentro de Roraima. Eu acredito, Zé Maria, que nós não podemos potencializar o aumento da criminalidade e a imigração. O aumento da criminalidade dentro de Roraima é em virtude da pobreza que tem crescido muito, seja pela ineficiência do governo federal ou ineficiência do governo do Estado, que não atendem os interesses do povo e da classe trabalhadora. Nós temos agora quantos minutos, Tami? 4. 4 minutos, então o senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta, que não sei que é muito difícil em 2 minutos, mas como o senhor pensa em chamar a população para fazer e dar a sua contribuição a um orçamento democrático? Nós iremos implantar no tocante ao investimento, né? Nós não podemos, recursos da saúde, isso aí são recursos que a gente precisa garantir. Determinados. Mas os recursos de investimentos nós queremos discutir com a população. Seja lá na comunidade indígena, seja em qualquer lugar desse estado. Nós vamos implantar um orçamento participativo, mas queremos ir além disso. Queremos debater com a população políticas públicas. Nós estamos propondo, nos primeiros 6 meses, a realização de conferências, né, em todas as áreas. Jovens, nós queremos escutar os jovens. A comunidade LGBTQIA+, nós queremos escutar. As mulheres, nós queremos escutar. Porque um governo se constrói a partir da escuta, não a partir da fala. E é esse governo que nós queremos construir, um governo participativo, um governo popular, um governo que prioriza, Zé Maria, o desenvolvimento humano, o cuidado com as pessoas, a geração de emprego e a distribuição de renda. Nós vamos efetivamente estabelecer canais de diálogo e chamar os deputados para participarem. Muita gente diz, mas Fábio, como tu vai governar se não tiver uma maioria? A maioria é o povo que vota. E com essa maioria nós vamos sim, que eu tenho certeza que cada deputado que será eleito dia 2 e que estará ao meu lado, ajudando a governar o Estado a partir de 1º de janeiro de 2023, vai querer defender e agarrar com unhas e dentes esse programa de desenvolvimento humano que nós apresentamos à sociedade roraimense. Candidato Fábio Almeida, em nome da 107,9, queremos agradecer a sua participação. E o senhor tem 1 minuto para deixar sua mensagem para os seus eleitores. Eu gostaria aqui de falar com cada um de vocês. Nós temos hoje 5 candidatos ao governo do Estado. 4 são empresários. Representam a política da exclusão, representam a política da continuidade desse estado de sofrimento, de dor e de desespero que nós passamos em nossas residências. A única candidatura que representa a classe trabalhadora, que representa um projeto popular, que representa um projeto de inclusão social e desenvolvimento humano, é a candidatura de Fábio Almeida e Francisco Wapichana. Juntos nós podemos transformar, Zé Maria, essa realidade de dor e sofrimento. É por isso que nós estamos fazendo uma campanha bonita, uma campanha na rua, dialogando com o trabalhador e com a trabalhadora. E vamos, no dia 2 de outubro, levar os 50 na urna, para que nós possamos juntos transformar essa realidade. 50 neles! Obrigado, candidato Fábio Almeida. A programação continua, das 3 da tarde tem um encontro comigo, porque nossa tarde é show. Muito obrigado. Boa tarde. Show! Tempo certinho. Quer ficar por dentro da programação da 107 FM? Acesse nosso site Valeu, Só gravar uma sonora. Valeu mesmo.
Tem o coisa Você aqui, tem aqui o- fora, tem pra o- vocês lá tirarem fora, acho foto. melhor. Tem o Lano É lá. a logo. Ah, muito bom. Esse aqui é o Geraldo França, que apresenta Só aquele um momento, programa cara. romântico. Deixa eu tomar uma aguinha aqui.